Olá pessoal, meu nome é Pedro Paulo, professor de Educação Física e hoje vamos falar da modalidade futsal. Modalidade essa que vai ser trabalhada na aula de hoje para o público do 6º ao 9º ano da Rede Municipal de João Pessoa. O futsal é uma modalidade que pode ser tanto trabalhado com caráter recreativo nas turmas menores, como também como ar de modalidade mesmo para esse pessoal do 6º ao 9º ano. E qual a diferença? Como o próprio nome já diz, a recreação, enfim, esse momento de distração, de conhecer, de ter noção das suas coordenações motoras no âmbito do espaço físico, enfim. Já do 6º ao 9º ano, muda-se aí o nível técnico a ser trabalhado. O garoto ou a garota que tiver nesse período já exige um pouco mais nesse aspecto técnico da modalidade e é uma maneira também de apresentar, porque caso a criança ou adolescente queira aprofundar os fundamentos dessa modalidade, ele pode posteriormente procurar uma escolinha específica que trabalha de fato o futsal. E desta forma, ser aí, quem sabe, um futuro jogador da modalidade, ter a sua renda própria através do seu talento. Dentro da escola, o professor ele deve ter uma noção de que ele deve apresentar de fato os seus conteúdos, não exatamente separando quem é menino, quem é menina, o gordinho, o que joga bem, o que joga mal. Não, ele tem que colocar todo mundo ali junto nessa perspectiva. E aí vai variar muito também em relação ao tipo da quadra. Se ela está coberta, a maioria hoje já acontece na rede municipal, essa parte da quadra coberta, né? Os materiais que você vai ter disponível, a quantidade de pessoas, enfim. Uma maneira de trabalhar de forma mais recreativa, educativa e dar uma qualidade de vida. Outra coisa também interessante para a gente falar sobre o futsal, bem simples. Futsal vem da palavra futebol de salão. Muita gente conhece o futebol de salão, também às vezes na perspectiva da língua inglesa, que quer dizer futebol, soccer, salão, indoor. Então, futebol indoor, em local fechado, coberto. Mas essa modalidade, ela foi se desenvolvendo em 2 países, conforme a imagem que vocês vão conferir agora aí na tela para vocês. Foi criada por Habib Maputz e Juan Carlos, Brasil e Uruguai, ambos pela ACM, a Associação Cristã dos Moços, mesma entidade que criou aí o voleibol, o basquetebol, também criou o futsal. Essa modalidade foi criada entre 1930 e 1940. Por que surgiu? Era um esporte coletivo, alternativo ao clima e às ausências de campo de futebol, como ainda há hoje, em função aí das especulações imobiliárias. Então vai diminuindo a quantidade de campos e você está vendo aí uma quadra nesse período, como ela se porta. Pode ser praticado aí por homens, mulheres, e o objetivo é inserir a bola no gol, que está nas extremidades do chão da quadra, né? E vence quem fizer mais gols. Como você pode verificar, essa quadra aí, ela tem dimensões oficiais de competições internacionais. Ela pode variar de 38 a 42 metros, o seu comprimento, por 18 a 22 metros de largura e 2 metros de escape ao redor. A exemplo da Copa do Mundo de Futsal, medidas menores para padrões nacionais são de 30 a 17 metros. Tempo de jogo: 40 minutos, 2 tempos de 20 com intervalo de 10 minutos. Como você pode conferir aí o placar, vale salientar que isso são para as categorias sub-17, sub-20, adulta e abaixo disso, menor tempo de jogo. Como também você pode saber que 17 regras são utilizadas nessa modalidade, assim como no futebol de campo. Mas o detalhe é, não existe no futebol de salão impedimento. A arbitragem, são 2 árbitros, um cronometrista, ele vai estar marcando o tempo, e também um anotador, onde fica com a questão do seu espaço, ali anotando tudo o que acontece numa súmula. Equipamentos obrigatórios: camisa numerada, frente e costas, calção numerado, caneleira, meião, tênis apropriado para a prática do futsal, colete, além do pessoal de apoio. Bola. A bola deve ser esférica, com a circunferência entre 62 e 64 centímetros,
pesar entre 410 e 430 gramas. Claro que isso é para a categoria sub-17, sub-20 e adultos. Vale salientar que para as categorias menores, todos esses números são também menores, em função de cada categoria. Então vai ser adequado a esse espaço da bola, o tamanho, a essa garotada, né? Que são elas, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Então ela tem as suas bolas específicas para cada uma delas, tanto na circunferência quanto no peso para esse público. Medidas da trave. Altura, 2 metros de altura e 3 de largura. Número de jogadores. São duas equipes que vão estar se enfrentando uma contra a outra. No máximo, pode ter aí 14 jogadores. Entre eles, 5 atletas de linha. As posições. As posições são... substituição não tem limite, tá? Vale salientar que substituição não tem limite. Então, 14 jogadores, só para relembrar, 14 jogadores no máximo por equipe, sendo 5 titulares e 9 reservas. Posições: um goleiro, 2, você está verificando na imagem aí, central ou fixo. A posição 3 é o ala direita, ou seja, vai jogar pela direita. A 4, ala esquerda, atua pelo lado esquerdo da quadra. E 5 é o pivô. Se fosse no campo, seria o atacante. A gente chamaria de atacante. Habilidades motoras trabalhadas no futsal: força, velocidade, agilidade, flexibilidade, alongamento, resistência muscular. Habilidades psicomotoras são aquelas que mexem entre o movimento e ao mesmo tempo o fator psicológico. O tempo de percepção, reação, deslocamento, ritmo e coordenação. Idade de iniciação, a partir dos 5 anos de idade. E as categorias existem e vão de acordo à idade de cada desportista. Agora vamos falar de fundamentos. Quais são os fundamentos necessários para serem trabalhados, tanto no goleiro, quanto também o pessoal de linha. Jogadores de linha: passe, recepção e domínio, condução, drible, finta, chute, marcação, cabeceio, antecipação, bloqueio. Vale salientar que isso é trabalhado tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Agora vamos falar dos goleiros. Quais são as habilidades trabalhadas nos goleiros? Empunhadura, que é aquele ato de segurar a bola. Defesa alta e baixa. Reposição. Lançamento. Saída do gol, tanto de um lado quanto do outro, é trabalhado, esquerda e direita. Passe. Veja, eu vou apenas destacar, em função do tempo, esse fundamento, porque só se faz gol se você acertar o passe, senão você pode levar. Então eu tomaria muito tempo para falar das outras habilidades, tanto dos jogadores de linha quanto de defesa, mas eu vou só destacar aqui a parte de passe. O objetivo: direcionar a bola para um companheiro de equipe que se encontra em melhor posição para a criação de situações de finalização ou para a progressão no terreno do jogo. Quais são os tipos de passes que podem ser trabalhados na modalidade? O tipo de passe vai variar em relação à distância. Ele pode ser curto, com menos de 4 metros, médio, de 4 a 10 metros, e longo, mais de 10 metros. Em função aí da habilidade, pode ser de coxa, peito, cabeça, ombro e calcanhar. De acordo com a trajetória, ela pode ser rasteira, parabólica ou meia altura. Você vai conferindo aí na imagem com relação a cada desenho desse tipo aí. Ao espaço lateral, diagonal e paralelo. Também em relação à execução dos pés, a face interna, face externa, que é a parte de dentro do pé e a outra é fora na ponta, peito e a parte do solado.
Então a parte de baixo do pé mesmo. Tomando como referência o executante sempre que executa esse movimento, né? Que pode ser para frente, para trás, dos lados, direito e esquerdo, e as suas diagonais. Vamos falar agora sobre regras. Regras do futsal. Início do jogo. No círculo central, após a decisão da posse de bola, vai ser definido aí quem vai iniciar o jogo. Essa bola, ela deve ser rolada para frente. Como jogar? Sempre com os pés, inclusive nos laterais. Diferente do futebol de campo, no salão é utilizado os pés no arremesso lateral. Cabeceios e outros, e o goleiro é apenas o único que pode usar as mãos e os pés. Faltas. É uma infração que pode ser cobrada de um tiro de 10 metros, pode ser também um tiro direto, que é aquele que só dá um toque, ou um tiro de indireto, quando há 2 toques na bola. O companheiro rola para o outro da mesma equipe. É o chamado tiro indireto. Pênalti. Falta cometida dentro das limitações da área do goleiro de meta adversário. Aconteceu uma falta dentro da área de meta, naquele espaço lá em que o goleiro usa, falta. E falta dentro desse espaço, adversário, chama-se pênalti. Observações. Como eu já falei, não existe impedimento. Não pode faltar com respeito e ou agredir fisicamente um companheiro de equipe, adversário, arbitragem, enfim, todas as pessoas envolvidas nesse espaço. Não pode também o jogador ficar no máximo com muito tempo com a bola, tentando atrapalhar o adversário, próximo naquela linha lateral, ou no momento de bater uma falta, então isso não pode, tá? Então o jogador deve ficar próximo, mas não muito, dessas cobranças, nem atrapalhar o seu adversário que estiver principalmente ali no arremesso lateral. Recuo para o goleiro. É permitido apenas um recuo para o goleiro dessa bola, né? E ele não poderá pegá-la com as mãos. Após o recuo, a bola somente poderá ser recuada novamente quando ela tocar em um adversário ou ao passar do meio da quadra de ataque. Estando o goleiro em sua meia quadra de ataque, ele poderá receber a bola quantas vezes necessário, sem limite de tempo. Então é importante. O goleiro ele pode fazer a função goleiro-linha, que é, ele defende lá no seu espaço, mas ele também pode sair para o ataque, sendo aí um quinto elemento nessa partida. Mas, como foi dito, só pode receber uma vez essa bola atrás da linha do meio da quadra. Então, depois que ele passa, não, ele pode tocar várias vezes. Se torna um jogador realmente de linha. Gols. Só é gol quando a bola passa por completo essa linha que demarca a trave. Não é válido o gol originado de um tiro livre indireto, que é aquele que tem 2 toques. Arremesso do goleiro com as mãos. Cobranças recuadas de escanteios, tiro livre. Laterais, salvo se durante a trajetória bater em alguém, inclusive o goleiro adversário. Ou seja, a bola foi recuada, não bateu em ninguém e entrou, é gol? Não, não é gol. Mas se bater em alguém, seja algum membro da sua equipe ou adversária, aí sim é considerado gol. Arremessou a bola de mão, o goleiro de uma ponta a outra, de um goleiro a outro. E aí de repente, tipo aquele lance do baleado, sabe? Aquele que você conhece bastante. E aí de repente a bola cruzou o espaço, entrou na rede, não é válido o gol. Curiosidades sobre o futsal. No início jogava-se com 5, 6 ou 7 jogadores. Então não havia um padrão desse espaço. A bola era muito leve, ela quicava muito nesse espaço. Por isso ela foi adaptada com o número de pessoas, o tipo da bola, né? Pessoas jogavam lá com 7 pessoas na quadra. Imagina, aquele espaço todo lotado. Aí eles começaram a delimitar, fechando justamente nesse número 5. Era o espaço da quadra do basquete. E aí a bola pulava muito, era um material muito leve. Eles tiraram esse material, confeccionaram uma específica, e por isso a bola passou a ser conhecida como o esporte da bola pesada, para não ter o esporte ficar tão chato, saindo direto. Outra coisa também que é interessante,
o recorde de números de gols marcados. O Brasil chegou a vencer uma partida de 38-3 frente ao Uruguai. Brasil e Uruguai, criadores do esporte. E num encontro desse aí, o Brasil chegou a vencer por 38-3. É um detalhe interessante para a gente chamar. O futsal é um dos esportes mais populares do Brasil e também do mundo, mas não é um esporte olímpico. O motivo, como eu bem relatei, é essa questão da dificuldade de espaços para serem jogados diante de uma confecção territorial, né, das especulações imobiliárias. Então acabou isso popularizando o esporte futsal, principalmente na escola, por essa ausência de campos. Outra coisa também que vale a gente chamar a atenção com relação a isso é que o futsal também está atrelado à FIFA, Federação Internacional de Futebol, né? Então ela está lá. Destaques brasileiros do futsal. Vamos conferir nas imagens aí. No masculino, Falcão, grande jogador, craque dos craques, então um dos melhores. Você vê aí 3 imagens dele, inclusive essa matada no peito. Olha aí, isso aqui foi no Brasil, no Rio de Janeiro. Na sequência, Manuel Tobias, ele também sendo considerado um dos melhores do mundo. O parceiro dele, paraibano, Fininho, olha aí, paraibano Fininho, ele fez história na seleção brasileira, tricampeão mundial de futsal. Na sequência, Lenilson, tá aí Lenilson também. E agora o público feminino, Vanessa, Silene e Amandinha. A Amandinha, 6 vezes melhor jogadora do mundo do futsal feminino em 2019. Passando também, vamos conferir aqui, ó, só rapidamente, o Campeonato Mundial. O Brasil tem 15 títulos. Na Copa das Confederações, conquistamos 2. Mundialito, temos 5. Jogos Olímpicos, não temos nenhum, porque o esporte não é um esporte olímpico. Jogos Pan-Americanos, temos um único, que é essa que você vê a imagem do Falcão levantando a medalha. Copa América, 21 títulos. Também temos o Campeonato Sul-Americano, 4 conquistas. Liga Sul-Americana, 2 vezes, né? Veja que sempre o Brasil predominando aí nos números da medalha de ouro. E para fechar a aula, vamos destacar aqui também o seguinte, que o Brasil tem a Liga Nacional de Futsal, competição que é uma das mais fortes do mundo, do meio, né? É referente ao Campeonato Brasileiro e é chancelado pela Confederação Brasileira de Futsal, chamada CBFS. Ao longo do tempo, o futsal da Paraíba revelou também grandes craques, e aí vamos ver algumas imagens desse pessoal que fez história para o futsal brasileiro, né? E principalmente paraibano, no cenário internacional. A exemplo, Fininho, tricampeão mundial, como a gente mostrou agora há pouco, Mazurek, na imagem aí você vai ver Mazurek, o campeão mundial pela seleção brasileira, Del, atleta do Sporting Portugal, e Rabicó, entre outros nomes que se eu fosse falar aqui demoraria muito. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa. A gente vai deixar um material para vocês e aí logo em breve eu quero acompanhar as suas respostas para vocês estar junto com o seu professor de Educação Física, tá certo? Vou ficando por aqui. Espero encontrar com vocês logo em breve, nessa mesma aula, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um abraço e bola para frente. Tchau!